Bem, a essa altura você já deve estar sabendo da treta entre a Larissa Manoela e seus pais. Afinal, só se fala disso desde domingo. O depoimento da atriz, que parecia o ápice dessa história, está sendo contrastado com alguns depoimentos de pessoas que conhecem a Larissa e os seus pais. Tudo ajuda a montar um quebra-cabeça que, sendo sincero mesmo, a gente nunca vai conseguir montar por completo. Porque é uma briga de família. Não dá pra saber quem tá falando a verdade ou não. Se tem gente exagerando algumas coisas, ou pelo contrário, se tem gente até aliviando o assunto. Bem, se você não estava nesse planeta nos últimos dias, o que aconteceu foi o seguinte. No domingo, Dia dos Pais, o Fantástico, um dos programas mais tradicionais da TV brasileira, exibiu uma matéria muito aguardada em que a atriz Larissa Manoela contou todos os problemas que viveu por ter seus pais como controladores de sua carreira e finanças. A atriz revelou que eles mentiram para ela para ficar com a maior parte de uma de suas principais empresas. Eles diziam para Larissa que ela era dona de quase metade. Depois ela descobriu que tinha direito a apenas 2% do total. A jovem de 22 anos, que está noiva atualmente, tinha que pedir dinheiro para tudo, até coisas simples como comprar um milho na praia. Larissa colocou o áudio de algumas dessas situações. As revelações da atriz chocaram a todos. Afinal, estamos falando de uma das jovens personalidades brasileiras mais bem-sucedidas do país. O Fofocalizando do SBT, antiga emissora da Larissa, disse em matéria que ela só recebia uma mesada de R$ 500 por mês. A atriz, então, tomou uma atitude drástica. Parou de ter contato com os pais e rompeu com todos os contratos que tinha com eles. Ela também deixou toda sua fortuna com seus pais e decidiu começar a vida do zero. Sua fortuna é avaliada em 18 milhões, valor esse questionado por muitos. Esperava-se muito mais para quem fez tanto sucesso há tanto tempo. Bem, e o lado dos pais nessa história? A senhora Silvana e o senhor Gilberto disseram que Larissa sabia ter apenas 2% da empresa. Eles também negaram a acusação de controlar os gastos da atriz. Segundo eles, a jovem tinha cartões de créditos com os quais poderia gastar. Após os dois lados se pronunciarem, vários artistas e pessoas ligadas a esse meio deram suas opiniões. Alguns deles até conhecem bem Larissa e seus pais. O ator Tomás Costa, ex-namorado da atriz, defendeu os pais da jovem dizendo que, por mais errados que eles possam estar, não deve haver essa briga pública, pois, nas palavras dele, eles fizeram as coisas tentando acertar, querendo o bem dela. O ator João Guilherme, outro ex-namorado de Larissa, demonstrou incômodo com a matéria, mas não explicou muito. O ex-empresário da jovem, Marcelo Germano, disse que conhece bem todos os envolvidos e que torce para que a família volte a se falar. Segundo ele, os pais da jovem sempre foram muito preocupados com ela e sempre demonstraram cuidado. Ele revelou que Larissa nunca se interessou pela parte burocrática de sua carreira e que por isso os pais tomaram conta dela. Mas acredita que os descontentamentos da atriz é sinal de amadurecimento. Muita gente na internet tem achado estranho um monte de coisa. Alguns acham que a entrevista foi muito curta e que provavelmente Larissa Manoela poupou os pais de um monte de coisa. Havia relatos de pessoas do meio artístico que disseram ter presenciado situações estranhas entre Larissa e seus pais, discussões acaloradas e brigas intensas. A relação familiar, segundo alguns, era um caos. Tudo isso não foi falado na entrevista. Há, por outro lado, quem acha que Larissa falou até demais, que não deveria ter exposto os pais daquela forma, ainda mais no Dia dos Pais, que os motivos descritos por ela não era para tanto. Na internet, internautas têm acusado Larissa de atuar durante a entrevista, já que para alguns ela soltava frases de efeito e lançava expressões quase teatrais. Ontem essa entrevista, porque eu vi ali uma Larissa muito inteligente, possivelmente pautada, né? Mas assim, com muitas pausas dramáticas. E aí a gente leva em consideração, será que ela estava encenando? Bom, isso a gente deixa para o outro caso. Houve também quem questionou o dinheiro do patrimônio. 18 milhões é muito pouco para uma carreira tão longa e bem-sucedida como a da Larissa. Uma fonte não revelada contou ao Extra da Globo que Gilberto, o pai de Larissa, nunca soube de fato negociar os trabalhos da filha, que hoje poderia ter um patrimônio de quase 200 milhões de reais. Segundo essa fonte, se um contratante chegasse e dissesse: olha, eu pago X pela Larissa, mas você vai receber isso amanhã, e outro viesse e oferecesse o triplo, mas para pagar daqui 30 dias, ele aceitava o de menor valor.
Na separação de bens, Larissa ficou apenas com um imóvel em seu nome. Nada de carrões, joias, helicópteros, jatinhos. Tudo que foi adquirido com o dinheiro do trabalho dela está em nome dos pais e ex-empresários. Segundo essa mesma fonte, a atriz não sabe o que foi comprado e onde foi parar tudo que conquistou. Tudo isso levou ao rompimento com os pais. Pelo jeito, a jornada em direção à independência de Larissa Manoela não será fácil. Confrontos emocionais, batalhas legais e julgamento das pessoas farão parte desse processo. E pra gente que tá só assistindo tudo isso de longe, é até difícil opinar. Afinal, nunca teremos todos os detalhes reais dessa situação. Apenas relatos de um lado e de outro.